Oi, aqui é o Leonardo do Minuto da Terra. Embora depois de tanto tempo dentro de casa, eu estou começando a entender como deve ser a vida numa base lunar. Hoje, no Minuto da Terra Explica, 4 vídeos curtos sobre coisas de fora da Terra. Começando com: de onde veio esse meteorito? Ao longo do tempo, as milhares de rochas que compõem o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter enviaram pequenos e grandes pedaços de detritos espaciais em direção à Terra. Após analisar vários desses meteoritos, nós descobrimos algo estranho. Mais de 1/3 deles possuem a mesma composição química, sugerindo que eles fazem parte de um mesmo asteroide. Utilizando um telescópio especial que identifica a composição mineral dos asteroides, nós acabamos encontrando o culpado, conhecido como Ebi. O asteroide Ebi é bem grande se comparado a outros do cinturão, mas ainda assim corresponde a uma pequena fração da massa total. Além disso, ele já se envolveu em diversas colisões com outros meteoroides, incluindo uma tão violenta que pode ter rompido um grande pedaço dele, tão grande que ganhou nome próprio, Jeb. Mas vários outros asteroides vivem se envolvendo em acidentes. Ainda assim, o Ebi se destaca por estar localizado em uma faixa especial dentro do cinturão de asteroides. Quando os asteroides do cinturão orbitam o Sol, eles passam por Júpiter e ganham uma atração gravitacional extra. Mas essa puxadinha acontece em diferentes lugares a cada órbita, então no fim não muda muita coisa. Mas os asteroides que se encontram dentro dessa faixa vazia orbitam o Sol exatamente 3 vezes mais rápido do que Júpiter, trazendo o asteroide para mais perto do gigante gasoso, precisamente no mesmo lugar durante sua órbita, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Essa ressonância orbital, ou influência gravitacional, altera a órbita do asteroide e, eventualmente, manda ele em direção à Terra. Ebi é o asteroide que mais envia pedaços de pedra em direção a Júpiter, desse modo, enviando mais rochas em nossa direção do que qualquer outro. Por sorte, a maioria deles passa longe da Terra, ou não tão longe assim, como aquele com um poder de destruição 100.000 vezes maior do que a bomba de Hiroshima, que passou por aqui em 2012, a apenas 20 luas de distância. Mas não fomos tão sortudos em 1976, quando um pedregulho do tamanho de um carro caiu no norte da China, ou em 1868, quando choveu 10 toneladas de meteoritos do tamanho de uma ervilha no norte da Polônia. Cientistas estão estudando maneiras de desviar um asteroide dos grandes se acontecer de um deles entrar em rota de colisão com a Terra. Mas nossos planos anti-Armagedon ainda precisam de algumas décadas até ficarem prontos. Ou seja, ainda é possível que um meteoro da destruição nos dê o mesmo destino dos dinossauros. Esse final foi meio sombrio. E falando nisso, você já se perguntou por que nunca vemos o lado escuro da Lua? Mas podemos ouvir, é claro. Em 1959, a sonda espacial soviética Luna 3 transmitiu para a Terra algo que nós terráqueos nunca tínhamos visto antes, o lado oculto da Lua. Nós sempre vemos o mesmo lado da Lua porque ela gira exatamente uma vez em torno do seu eixo enquanto orbita a Terra. Se ela não estivesse girando, seria possível ver os 360 graus da sua superfície a cada volta. Se ela estivesse girando 2 vezes mais rápido, nós também veríamos toda a superfície da Lua mais de uma vez por órbita. Mas em vez disso, os movimentos da nossa Lua, assim como a maioria das luas em nosso sistema solar, estão curiosamente em perfeita sincronia. Mas não foi sempre assim. Nosso melhor palpite é que a nossa Lua foi formada devido ao impacto de um grande asteroide, e a sua rotação inicial com uma órbita de 10 horas provavelmente não estava sincronizada, embora não sabemos qual dos dois movimentos era mais rápido. Com uma distância tão pequena, a gravidade da Terra deformou a Lua e a deixou ligeiramente oval, com uma de suas protuberâncias em direção à Terra. Essa parte saliente da superfície rapidamente girou para fora do alinhamento, graças à rotação e órbita fora de sincronia da Lua, mas a gravidade da Terra é tão forte que continuava trazendo ela para o mesmo lugar. Além disso, esse puxão gravitacional também influenciou a taxa de rotação da Lua. Se ela estava girando mais de uma vez por órbita, a Terra puxava em um leve ângulo contra a direção de rotação da Lua, diminuindo a rotação do nosso satélite. Se a Lua girava menos de uma vez por órbita, a Terra puxava o outro lado, acelerando sua rotação. Seja qual for o caso, levou apenas 1000 anos para a gravidade da Terra ajustar a rotação da Lua o suficiente para que ela correspondesse a uma viagem ao redor da Terra, deixando um lado para sempre bloqueado de costas para nós. No fim, a gente até consegue dar uma espiada nesse outro lado, já que a órbita elíptica da Lua acaba permitindo que a gente veja um pouco além do seu horizonte oriental e ocidental, e o seu eixo inclinado causam as fases da Lua, revelando pedaços do Polo Norte e Sul. Mas esses vislumbres só acrescentam 9% de visão, deixando 41% da Lua escondida da Terra. Satélites, começando com a Luna 3, nos permitiram mapear o resto, mas ainda dá para dizer que, nessa relação, a Lua não se entrega de corpo inteiro.
O nosso relacionamento com a atmosfera, em poucas palavras, é o assunto do próximo vídeo, que foi animado pelos nossos amigos do canal In a Nutshell. A Terra e a Lua estão basicamente na mesma distância do Sol, e mesmo assim, a temperatura média na Lua é de 18 graus negativos. E pior ainda, varia de 170 graus negativos durante a noite a 100 graus positivos durante o dia, frequentemente superando as temperaturas mais quentes e mais frias já registradas na Terra. E enquanto os dias e noites na Lua são cerca de 14 vezes maiores do que na Terra, a relativamente rápida rotação do nosso planeta não é o que nos salva dessas temperaturas malucas. O que nos protege é a nossa atmosfera. Durante o dia, ela serve como um escudo, bloqueando os raios solares mais nocivos e cerca de 1/3 da luz. Ao mesmo tempo, ela retém radiação infravermelha, também conhecido como calor, que irradia para fora da nossa superfície aquecida pelo Sol, evitando que a gente congele durante a noite. Para que a nossa atmosfera absorva qualquer tipo de radiação, ela precisa ter algumas partículas eletricamente carregadas para que as ondas eletromagnéticas trabalhem. E a maior parte da nossa atmosfera é composta de moléculas de gases que não têm uma carga elétrica. Elas todas têm um número equilibrado de prótons positivos e elétrons negativos. Mas algumas moléculas mantêm a maioria dos seus elétrons negativamente carregados de um lado, criando um desequilíbrio que permite balançar de um lado para o outro, absorvendo a energia de raios infravermelhos que passam por ali. Por exemplo, a água, o ozônio e o óxido nitroso são todos desequilibrados eletricamente, então todos conseguem absorver a radiação infravermelha. Depois, há gases como o dióxido de carbono e o metano. Teoricamente, nenhum deles é desequilibrado para os lados, então eles não parecem capazes de absorver qualquer calor. Mas, na verdade, moléculas de gases não ficam imóveis. Elas esbarram umas nas outras bilhões de vezes por segundo, se jogando para todos os lados, vibrando e girando. E acontece que ambas as moléculas de dióxido de carbono e metano passam a maior parte do tempo dançando, permitindo que elas absorvam os raios infravermelhos e ajudem a isolar a Terra. Mesmo que muitos diferentes tipos de moléculas possam absorver radiação infravermelha, a grande maioria da nossa atmosfera não consegue, pois é feita de nitrogênio e oxigênio, que não possuem um desequilíbrio em sua carga mesmo quando vibram. De qualquer maneira, aquele 1% estável absorve tão bem os raios que consegue interceptar cerca de 90% do calor que tenta escapar da Terra. Cada raio capturado faz um passeio pela atmosfera e a maioria acaba retornando para a superfície pelo menos uma vez antes de escapar para o espaço. Nós não precisamos visitar a Lua durante uma noite congelante para saber o quão importante esse jogo de pinball com os raios é importante para a Terra. Registros de temperatura dos nossos climas mais frios mostram que pequenas variações do dióxido de carbono produzem grandes mudanças na temperatura. Eles mostram também que, em comparação com os últimos 800 mil anos, o jogo hoje é muito, muito mais difícil. Para finalizar, uma história de quando a Terra e o Sol eram apenas crianças. Em 1972, Carl Sagan e um colega descobriram algo que ficou conhecido como o paradoxo do jovem Sol fraco. De acordo com a física estelar, o nosso Sol tem ficado cada vez mais brilhante ao longo do tempo, graças ao aumento da fusão de hidrogênio no núcleo da estrela. Isso significa que o Sol que brilhou nos primórdios da Terra era cerca de 25% menos brilhante que o Sol de hoje, o que deveria ter mantido nosso planeta bebê fresco bastante para o gelo nos polos se expandir, refletir mais luz solar e esfriar mais as áreas do planeta, produzindo um efeito de bola de neve e transformando a Terra em um grande cubo de gelo. Mas evidências de rochas e fósseis mostram que a Terra no passado era, na verdade, derretida, quente e um paraíso aquático para a vida, onde os organismos unicelulares simples se desenvolveram e prosperaram. Daí o paradoxo. Como é possível um Sol não tão forte deixar a Terra tão quente? Cientistas apresentaram uma série de explicações possíveis, mas a mais provável é que a atmosfera primitiva da Terra incluía um ou mais gases ultra-isolantes que mantiveram sua superfície excepcionalmente ardente. Nós ainda não sabemos ao certo quais eram esses gases ou de onde vieram, mas os cientistas têm trabalhado com uma possibilidade intrigante. O que quer que tenha criado o mega efeito estufa da Terra também forneceu ingredientes fundamentais para a vida. Uma hipótese é que um constante bombardeio de detritos rochosos que sobraram da criação do sistema solar tenha derretido pedaços consideráveis da Terra, liberando gases de efeito estufa como o dióxido de carbono e metano, e extraindo enxofre, um componente essencial de alguns aminoácidos, até a superfície. Outra hipótese extraterrestre aponta para o próprio Sol. Tempestades magnéticas em sua superfície liberam fluxos de partículas de alta energia para o espaço. Hoje em dia, os chamados ventos solares podem perturbar o campo magnético da Terra o suficiente para penetrar a atmosfera e interagir com os gases, dando origem à incrível aurora boreal, por exemplo. Mas, voltando a quando nosso Sol era um adolescente, ele tinha ataques muito mais selvagens, lançando fluxos violentos de partículas de alta energia que interagiram com a atmosfera primordial da Terra com frequência muito maior, para criar grandes quantidades de dois gases. O óxido nitroso, que é um gás com efeito estufa 300 vezes mais poderoso que o dióxido de carbono, e o cianeto de hidrogênio, um veneno que pode, ironicamente, também ajudar a produzir alguns blocos de construção básicos da vida.
Seja qual for a verdadeira história, é seguro dizer que a nossa Terra primitiva de alguma forma conseguiu criar um lar perfeito para a vida, mesmo com o Sol jovem ainda fraco. Também é seguro dizer que, como o nosso Sol vai continuar a queimar cada vez mais brilhante no futuro, a tendência é a Terra esquentar e eventualmente a água e a vida cozinharem sob um Sol velho, porém mais forte do que nunca. Não esqueça de se inscrever no Minuto da Terra e curtir esse vídeo. E ficar em casa. Um abraço e até semana que vem.